Olá pessoal, esse aqui é um vídeo então tratando do hiperbolado agora de duas folhas. Tá? Então ele é parecido, a equação é parecida com a do elipsoide, só que agora em vez de ter todos os sinais positivos, né, eu tenho dois sinais negativos. Tá? Então recapitulando, né, a gente estudou o elipsoide, onde todos os sinais eram positivos. Depois a gente passou para o hiperboloide de uma folha, onde a gente tinha apenas um sinal negativo. E agora, no hiperboloide de duas folhas, dois sinais negativos. Tá? Nesse formato de equação. Importante, então, reconhecer, né, esse formato de equação e enxergar, então, os dois sinais negativos. Tá? De novo, a gente tem mais de uma possibilidade, né, para os sinais negativos se localizarem. A gente pode ter os dois aqui, né, um acompanhando a coordenada x, a variável x, e outro a variável y, ou a variável x e a variável z, ou ainda acompanhando a variável y e a variável z. Tá? Então são os hiperboloides de duas folhas. A posição dos sinais de menos vão indicar então um eixo, né, que o paraboloide vai se desenvolver. Tá? Então vamos ver aqui a figura hiperboloide de duas folhas. Tá, vou repassar aqui, né, hiperboloide, depois a gente hiperboloide de uma folha, agora o hiperboloide de duas folhas é esse aqui, ó. Tá, então ele tem, como o nome diz, né, duas folhas. Ó, esse que a gente está vendo, ó, veja que ele tem como eixo aqui, ele está abraçando o eixo Z, né? Então ele está abraçando o eixo Z, que isso corresponde aqui na equação, ó. Corresponde que o sinal positivo está acompanhando o eixo Z e os sinais negativos estão acompanhando as outras duas variáveis, x e y. Tá, então resultou nessas duas folhas aqui. Essa aqui é a interseção que a gente está vendo, ó, é com o plano x igual a zero. Então a interseção com o plano x igual a zero resultou nessas duas curvas. Ó. Que curvas são essas daqui? Né? Então é só colocar x igual a zero na equação que a gente está estudando. Né? Se colocar x igual a zero, essa parte some, né? E eu vou ficar aqui então, ó, com essa hipérbole aqui, né? Que y ao quadrado sobre 4, o sinal menos y ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ali, né? Essa aqui é a interseção. Com o plano x igual a zero. Tá? A interseção com o plano y igual a zero, então y igual a zero, a coordenada verde não tem, né? Porque aí é zero. Está lá no zero, aí coordenada x e y livres. Então vai dar esta outra curva aqui, certo? Que também são dois ramos da hipérbole, né? Essa seria outra hipérbole. No caso aqui, como os coeficientes A, B e C são todos iguais, acaba que as duas interseções aqui, elas são iguais, né? Só que em planos diferentes aqui. Se eu mudo um parâmetro, vou mudar esse parâmetro aqui que acompanha o
x, certo? Ó, acompanha x, então eu vou mexer nessa curvatura aqui, ó, dessa hipérbole, vou aumentar, ela vai ficar mais aberta aqui. Então, que acompanha x, ó. Certo? Então a figura se dilata, né, em função do parâmetro A ficar maior aqui. Ela esticou, né, no sentido do eixo x, porque eu estou mexendo no parâmetro A que está acompanhando aqui a variável x, ó. Tá bom? Então, essas interseções, né, com os planos x e y aqui, então a gente já viu, né? Agora a interseção com o z. Então, no momento aqui, né, quando z é igual a zero, eu não tenho interseção nenhuma, né? A interseção é vazia. Mas, se eu considero planos paralelos aqui, né, com o z maior, vai chegar uma hora que vai ter uma interseção, né? Vamos procurar essa interseção, né? Aqui já começou a ter interseção, né? Aqui vamos botar z igual a 3 aqui. Ó, z igual a 3. A interseção. Que curva será essa daqui, hein? Que curva será? Então, ó, se eu, sem olhar para o desenho, né, se eu tivesse só a equação, eu teria que substituir o z igual a 3 na equação. Boto o z igual a 3, isso aqui vai virar um número, né, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Certo? 9 quartos. Esse 9 quartos passa para trás aqui, né, vai ficar 1 menos 9 quartos. E eu teria, então, essa equação, né, que x ao quadrado sobre esse termo menos y ao quadrado sobre esse termo igual a 1 menos 9 quartos. Ficaria tudo negativo, né? Negativo, negativo, negativo aqui desse lado. 1 menos 9 quartos. 9 quartos é maior que 1. Então esse termo aqui ficaria passando, né? Substituindo, né? Estou pensando que eu estou substituindo o z igual a 3 aqui. Passando para lá. Ficaria tudo negativo. Poderia multiplicar por menos 1. Ficaria tudo positivo. E o resultado então seria uma elipse, né? Ó, ali é a elipse. Que é a interseção. Se aqui fosse igual a 2, certo? Então aqui nós teríamos o caso onde o resultado daria uma circunferência, né? Certo? Ficaria x ao quadrado sobre 2, y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Igual a 1 menos 9 quartos. Tudo com sinal de menos. Aí multiplicando por menos 1 eu tenho x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1 menos 9 quartos, né, 9 quartos menos 1 na verdade, ficaria 5 quartos, né? Então é essa circunferência aqui, ó. E esse caso então é uma superfície de revolução. Vejam que eu posso obter essa curva vermelha, essa superfície vermelha, né, rodando essa hipérbole aqui, né? Se eu rodar essa hipérbole em torno do eixo z, imaginem vocês que eu estou rodando ela, rodando. A figura que vai aparecer, a superfície que vai aparecer, vai ser um hiperboloide de revolução. Então cada ponto da hipérbole, cada pontinho azul onde eu estou clicando o mouse aqui, imagina um aqui, né? Ele vai descrever, quando eu rodo, uma circunferência, que é aquela circunferência que a gente visualizou antes.
certo? Por isso que é chamado de revolução. As quádricas de revolução têm uma importância, porque tem mais regularidade. Então é comum a gente ouvir falar em paraboloide de revolução, hiperboloide de revolução, elipsoide de revolução. É quando eu pego uma curva, por exemplo aqui uma hipérbole, e rodo, vou ter um hiperboloide de revolução. Se eu pegasse uma elipse e rodasse em torno de certo eixo, eu teria um elipsoide de revolução. Certo? São as figuras de revolução. Essas figuras de revolução, então, tem essa característica que tem alguma seção dela, que são circunferências. Tá? No caso aqui embaixo também, né? Se tivesse aqui pro lado de baixo também, são circunferências. Tá bem? Então, hiperboloide de duas folhas. O que eu quero que vocês, então, guardem bem é a característica da equação, né? O que objeto é, né? O hiperboloide de duas folhas tem duas folhas. A gente pode imaginar que ele é a rotação de uma hipérbole em torno do eixo Z, mas nem sempre, né? Nem sempre é a rotação. Ele pode ser um hiperboloide de duas folhas e não ser um hiperboloide de rotação, quando esses parâmetros aqui forem diferentes, né? Se eu modificar aqui um deles aqui, aí as interseções aqui já vão ser elipses, né? Tá? Aí não é mais de revolução. Então a questão dos sinais, né? Tem que ter os dois sinais negativos e um positivo. Todos negativos não dá, tá? Se eu mantiver um aqui, se eu tiver esse lado aqui positivo e todos os sinais aqui negativos, o conjunto de solução vai ser o conjunto vazio. Aí eu não tenho nenhuma superfície, não tenho nenhuma quádrica. Então ou eles são todos positivos, ou tem um sinal de menos, ou tem dois sinais de menos. No caso aqui, 2. Hiperboloide de duas folhas. Tá? Se trocasse a posição dos sinais, então ele abraçaria não o eixo Z, aqui ele abraçaria qual eixo? Esse aqui de baixo, aqui. Olha como o sinal de menos está junto do X, né? Então ele abraçaria o eixo X. E aqui abraçaria o eixo, esse aqui de baixo, abraçaria o eixo Y. Tá? Para não me alongar mais, né? Vou tentar colocar, ó, esse aqui, mas esse aqui eu não consigo tirar, ó. Então ficou os dois, né? Eu tenho esse aqui que está abraçando o eixo Z, que é o que estava antes, e esse aqui que surgiu agora, ali, ó, abraçando o eixo Y, abraçando o eixo verdezinho, né? Que é esse aqui de baixo, ó. Tá bom? Então, até